Boa tarde a todos, espero que estejam todos bem aí. Vamos lá então, vamos iniciar nossa teoria de manutenção e comandos elétricos, né? Então, a ideia desse vídeo aqui, essa videoaula, é que a gente entenda, né, e se familiarize com os componentes básicos que vão possibilitar a montagem, né, e também o entendimento do funcionamento dos circuitos de comandos elétricos, da forma que aparece demonstrado aqui, né, nessa primeira tela. Ó. Eu tenho aqui um circuito principal, e aqui eu tenho um circuito de comando, né? Então, a gente vai ter condições de entender o funcionamento desse circuito como um todo, né? O circuito de comando, sempre associado ao circuito principal, e também vamos trabalhar com um simulador, chamado CAD-Simo. Então, vocês vão montar os circuitos de comando e verificar o funcionamento, da forma que se apresenta esse daqui, né? Observem aqui, olha. Uma sequência aqui, né? Então, simulação 1, né? Você vai ligar aqui o circuito. E ele vai ter um tipo de funcionamento, né? Que vai aparecer aqui, ó, no circuito principal. Então, nós vamos ter condições de interpretar esse funcionamento ao longo do nosso curso, tá bom? Vamos lá, então, começar o estudo desses componentes, aí, desses acessórios individuais, então, ok? Vamos lá, pessoal. Vamos falar das botoeiras, né? Então, o primeiro tipo que aparece aqui, botoeira com retenção ou chave seletora. Esse formato aqui, né? Um botão liga-desliga, tá bom, turma? Aqui eu tenho um botão pulsador, né? Ou botão sem retenção. Semelha-se a um botão de campainha, né? E desliga conjugado. Você tem ao mesmo tempo. No conjunto, você vai ligar e desligar o teu circuito, ok? Um botão de emergência, né, que tem esse formato, chamado botão cogumelo, para situações de emergência, ok? Em relação às cores da sinalização, o que nós temos aqui? Vamos lá, então. Tem aqui, o que representa o verde para mim, né? Representa um arranque, liga e partida. O preto tem a mesma função, pessoal. Vermelho, para parar, né? Para desligar, é um botão de emergência. Amarelo, para inversão de sentido, cancelamento de operação e, eventualmente, condição perigosa aí do nosso circuito, tá bom? Azul, qualquer função que não foi referida anteriormente, ok? O mesmo para o branco, tá bom, pessoal? A norma que regulamenta essas questões todas da questão da cor é a NR26. No caso das lâmpadas sinalizadoras, como é que funcionam as cores? Vamos lá ver então. Verde, máquina pronta a operar, né? Vermelho é o estado de alerta, né? É uma condição normal. Amarelo, a nossa corrente está próximo do valor máximo, né? Então, é uma situação que tem que ficar atento no que pode estar acontecendo aí eventualmente, ok? Incolor, uma máquina de funcionamento normal. Pronta para operar, né? Tensão, tudo correto. Azul, qualquer função que não foi referida anteriormente, tá bom, pessoal? Vamos falar agora, então, desse dispositivo de proteção aqui, denominado fusível, né? Para os fusíveis, nós vamos ver aqui, então, vamos lá. É fusível, né, pessoal? Dispositivo de proteção, utilizado para quê? Contra a sobrecorrente, que é o curto-circuito, né? E eventual sobrecarga de longa duração, tá bom? Características desse dispositivo aí. Corrente nominal, a corrente que o fusível deve suportar, né? Vem expressa no corpo desse dispositivo aí.
Corrente de ruptura é o valor máximo de corrente que pode passar por esse fusível. Corrente convencional de atuação, valor específico, né, em função de um tempo. Nós vamos ver essa questão aí de curva, né, de corrente e tempo um pouco mais adiante. Em relação aos fusíveis, nós temos aqui tipos de fusíveis, né, pessoal? Fusível NH são fusíveis um pouco mais robustos, né, utilizados aí nas instalações elétricas industriais, para correntes de até 1.250 amperes. Então, se mostra aqui, né? Os menores e os maiores, em função da corrente nominal desse dispositivo aí. E que eu tenho um fusível já acoplado à sua base. Fusível tipo D, mesma função que o NH, né? Só que as correntes aí, de funcionamento no máximo, vão atingir 100 amperes, tá bom? Mostrando para vocês aqui o fusível de AZ e as suas partes. Eu tenho aqui, ó, a base, né? Mostrada aqui, parafuso de ajuste, aparece aqui, fusível propriamente dito, né? A tampa, aparecendo aqui na sequência, tá? Efeito de fusíveis, pessoal. Eu tenho basicamente dois tipos de fusíveis. O efeito rápido, que eu utilizo para cargas resistivas, né? Cargas como lâmpadas, fornos elétricos e assim por diante. E os fusíveis de efeito retardado, são para cargas do tipo indutiva, como os motores, e também para cargas capacitivas, ok? São circuitos cujas cargas elas requerem, no seu instante inicial de partida, correntes bem elevadas. Olhando essa curva aqui comparativa, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o rápido, o retardado, né? Para o mesmo, observando aqui o eixo da corrente e o eixo do tempo, o que eu noto? Para esse tempo T1, eu tenho aqui o desligamento numa corrente menor para o efeito rápido, sendo o quê? Sendo ligeiramente superior para o efeito retardado, ok, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui, então, agora nas curvas características desses fusíveis. Vamos tentar entender aqui como é que é a interpretação dessas curvas aqui, tá bom? No caso do fusível NH, tem aqui essa curva, ok? Aqui é o tempo, aqui é a corrente. Vamos ver um exemplo aqui, então. Nesse caso específico aqui, ó, o meu fusível NH, 160 amperes é a corrente nominal dele, tá bom? É essa curva aqui, ó, tá? O que acontece então? Vamos lá. Para 160 amperes, que é a sua corrente nominal, ele sequer vai tocar a curva, né, pessoal? Trabalhando normalmente. Se considerarmos a corrente bem elevada, acima do 160 amperes, sendo no meu exemplo aqui 350 amperes, o que vai acontecer? Esse valor de corrente ele vai tocar a curva nesse ponto, a curva de 160 amperes, e vai projetar um tempo de desligamento de 190 segundos aproximadamente. Tá bom? Vamos ver aqui então o que acontece com as curvas do diazed. Curvas de vários fusíveis, né? E suas correntes respectivas. Ó. Vou pegar um exemplo aqui com 10 amperes. Diazed com 10 amperes, tá? Seria esse ponto aqui, ó. Para 10 amperes, também ele não toca a curva 10 amperes. Funciona normalmente, não vai haver nenhum problema. Se num determinado instante eu tiver 30 amperes passando por ele, o que vai acontecer? Vai tocar esse ponto aqui na minha curva de 10 amperes, vai projetar para o eixo do tempo um tempo de desligamento de 20 segundos. Vai desligar, caso a corrente seja 30 amperes, vai desligar em 20 segundos, que é a situação normal, né, pessoal? Um outro exemplo aqui
é esse de 25 amperes. Ó. Então, em condições normais, ele não vai tocar também a curva de 25 amperes, que é essa curva aqui. Ó. Caso eu tenha uma anomalia, nós vamos colocar 60 amperes, o que vai acontecer? Ele vai tocar esse ponto da curva de 25 amperes e vai projetar um tempo de desligamento de 50 segundos, ok? Então, essa é a interpretação para essas curvas aí. Na sequência, vamos ver aqui um outro dispositivo de proteção muito importante também, que é o nosso relé térmico. O relé térmico é um dispositivo de proteção de sobrecarga de corrente e eventual falta de fase também, né? O que causa esse desarmamento do nosso relé térmico? Travamento do rotor de motor, curto-circuito entre as bobinas, curto-circuito entre bobina e carcaça. Quando aumenta a corrente além das correntes nominais do motor elétrico, essa corrente nominal ela está especificada no dado de placa do nosso motor, ok? Princípio de funcionamento. Esse é o elemento básico, o bimetal. Com a sobrecarga de corrente, ele vai sofrer um sobreaquecimento. Ele vai deformar. Essa deformidade vai desligar o circuito, conforme aparece aqui no exemplo, ok? Reparado o problema, ele volta à sua condição normal e o circuito volta a funcionar. Ok, pessoal? Eu tenho a simbologia, né? Tá? Quais são as partes aqui constituintes da minha simbologia? Entre os contatos principais, né? L1, L2, L3 para entrada, ou 1, 3, 5 para a minha entrada. Para a saída 2, 4, 6, ou T1, T2, T3, para os contatos principais, ok? Na sequência, eu tenho os contatos auxiliares, feito de proteção do comando, né? Um contato fechado, 95, 96, e um contato aberto, 97, 98, da mesma forma que aparece por esse lado aqui, tá bom? Contato tipo computador, né? Observe que eu tenho um ponto comum aqui, ligado a um contato fechado e a um contato aberto também. Como que vai funcionar, então? No caso de funcionamento do meu relé térmico, caso ocorra uma sobrecarga no meu motor, por exemplo, ele vai abrir esse contato aqui do relé térmico, esse contato auxiliar. Então, vai desligar o meu circuito de comando. Ao mesmo tempo, fecha esse contato que estava aberto, né, pessoal? Fechando, você vai sinalizar o problema por meio de uma sinalizadora, né, uma lâmpada sinalizadora, dizendo que há um problema a ser reparado, tá bom? Que são as partes que constituem o nosso relé térmico. Eu tenho uma foto aqui, né? Vamos entender, então, o que é cada uma dessas partes aí. Número 1 é o botão de teste, vermelho, ó, caso você queira testar o relé térmico no seu circuito de comando, ok? O 2, o botão azul é o rearme, tá? Quando você aciona o vermelho, o relé vai desligar. Para que ocorra novamente a ligação, você tem que acionar o azul, é o botão de rearme. O 3, indicação de sobrecarga, esse verdinho aqui, ó, tá? Quando ele está mais exposto, né? Implica que há um problema aí a ser reparado, tá bom? O 4 são os contatos, né? Um contato normalmente aberto e um contato normalmente fechado. São esses pontos aqui, ó, ok? Que são os pontos que você vai estar ligando o seu condutor, né, pessoal? Aqui o dial de ajuste da corrente, você vai ajustar a corrente conforme o dado de placa, conforme a corrente nominal do seu motor, ok? O 6 é uma lâmina bimetálica, internamente, conforme mostrei no vídeo anteriormente para vocês, como é o funcionamento, tá? Ele está nesse espaço aqui interno. O 7, cursores de arraste, né?
Quando ele deforma, ele vai arrastar essa parte interna aqui, desligando o circuito. A lâmina bimetálica principal, para cada uma das fases do motor, ok? E o elemento do aquecimento, onde passa a corrente e você vai ter o aquecimento desse relé bimetálico, tá bom? Esse aqui tínhamos para essa primeira videoaula, pessoal. Na próxima aula, vamos dar sequência ao estudo dos elementos importantes e necessários para os comandos elétricos, ok? Vamos tratar dos contatores, vamos falar um pouco também sobre os motores monofásicos e os motores trifásicos também, tá bom? Então, até a próxima aula. Nos vemos brevemente, então, ok?